Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Paloma, eu sou psicanalista. Esse é o 10º vídeo dessa série sobre ansiedade que eu tô fazendo aqui para o YouTube, baseada no livro Mentes Ansiosas da doutora Ana Beatriz. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a fobia social, a timidez que traz sofrimento. Mas antes de irmos para o assunto do vídeo, eu peço para vocês já deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. E siga também no Instagram, que é @palomagfs. Lá eu converso com vocês, posto conteúdo sobre terapia e como lidar com problemas diários. Aviso quando tem vídeo novo no canal, além de responder dúvidas e questionamentos na caixinha de perguntas. A fobia social é muito mais do que uma simples timidez. Há um medo enorme de se sentir o centro das atenções, de ser muito observado e julgado de forma negativa. É comum ouvirmos amigos, parentes e até mesmo desconhecidos afirmarem que são tímidos. Uns ainda que são engraçados, extrovertidos e juram que no fundo, bem lá no fundo, são tímidos. Mas afinal, o que é timidez? Até hoje não existe nenhuma definição que possa de fato descrever o que é a timidez. Apesar de existirem muitas teorias sobre a timidez, ninguém sabe exatamente o que ela significa. Por outro lado, todos são unânimes em reconhecer sua força. Isso porque a timidez pode transformar a existência de uma pessoa. À medida que a timidez evolui, é capaz de estender seus tentáculos por todos os aspectos da sua vida. Isso inclui a vida profissional, as questões pessoais e sociais, por criar dificuldades nos relacionamentos afetivos, a vida acadêmica e até o estabelecimento de vínculos de amizades e companheirismo. A timidez costuma se intensificar à medida que amadurecemos e enfrentamos novos desafios. No dia a dia, costumamos identificar a timidez pelo desconforto e pelo bloqueio que as pessoas apresentam em seu comportamento quando estão na presença de outros indivíduos. As manifestações mais comuns e facilmente percebidas são o silêncio, o encolhimento físico, o rubor na face e vermelhidão no rosto, a gagueira na fala e a sensação de ansiedade. A expressão inibição no comportamento é a timidez que pode ser observada na forma de ficar quieto demais, do afastamento das pessoas ou ambientes agitados. Os tímidos ficam impossibilitados ou se fecham quando enfrentam um novo, principalmente em situações sociais não familiares. Eles se preocupam excessivamente com seu desempenho social e também com o julgamento que as pessoas farão de seu comportamento. Para eles, situações sociais são eventos imprevisíveis e incontroláveis. A maioria das pessoas tímidas tende a seguir rotinas rígidas e antigas, uma vez que já foram vivenciadas e testadas. Os tímidos agem de forma relativamente constante com o intuito de evitar as novidades e as incertezas do cotidiano. Como em uma luta, criam uma tática de fuga ou desculpa para se sentirem mais seguros. No entanto, essa mesma segurança acaba limitando muito as possibilidades de experiências de vida, contribuindo para alimentar ainda mais os mecanismos da timidez. É aquela velha história de que tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Não existem ganhos sem perdas e viver é um eterno desafio de equilibrar a complexidade de nossa existência. De certa forma, a timidez é uma ansiedade normal e podemos afirmar que a maioria das pessoas fica ansiosa em situações sociais. Exemplos típicos de circunstâncias que podem fazer qualquer pessoa se sentir tensa ou tímida são entrevistas de emprego, falar em público, encontros amorosos e festas surpresa de aniversário. Todos nós já passamos por algumas dessas situações e podemos lembrar, sem muito esforço, as batidas aceleradas do coração, as mãos trêmulas e úmidas e aquele friozinho na barriga. Essa ansiedade social costuma passar rápido logo após o término do evento gerador da ansiedade. Dessa maneira, a ansiedade social ou timidez não nos bloqueia e pode muitas vezes até contribuir para um bom desempenho em determinadas situações sociais. Isso porque o tímido, por saber que é tímido, tende a se preparar previamente com mais afinco para esses eventos. Ser tímido e introvertido é a mesma coisa? A maioria confunde a pessoa tímida com a pessoa introvertida. Pessoas introvertidas não são necessariamente tímidas. Então, vamos ver a diferença? Os introvertidos se sentem bem e até mesmo revigorados com a solidão voluntária e não apresentam qualquer ansiedade ou necessidade de aprovação quando estão na companhia dos outros. Elas têm habilidades de convívio social e autoestima suficiente para obterem bons resultados nos relacionamentos entre pessoas, porém, preferem ficar sozinhas. Já na timidez ocorrem a vergonha, os pensamentos de derrota e a ansiedade sobre o desempenho. Quando as pessoas tímidas se abrem e revelam seus sentimentos, geralmente em terapia, demonstram um desejo intenso de ser notadas e aceitas. No entanto, julgam-se incapazes de exercer as habilidades, os sentimentos, os pensamentos e as
atitudes necessárias a uma boa interação social. Eu posso concluir então que eu sou introvertida e não tímida. Eu achava que era tímida. E vocês aí? Me contem nos comentários. O tímido é uma pessoa antissocial? Então vamos lá. Primeiro, o que são pessoas antissociais? As pessoas antissociais são aquelas que se relacionam sem qualquer receio ou constrangimento com diversas pessoas, mas não seguem nenhuma ética ou valores morais necessários para uma convivência social boa e saudável. Esses indivíduos, em geral, estão camuflados como pessoas do bem e utilizam da boa-fé e generosidade dos outros para obter vantagens próprias. Os antissociais são frios, manipuladores e incapazes de sentir culpa, remorso ou compaixão. Entre eles encontramos os estelionatários, golpistas e corruptos, até os perigosos transgressores de regras sociais, como os assassinos ou serial killer. O fato das pessoas tímidas terem dificuldades de se relacionar socialmente não significa que elas sejam antissociais. Sendo assim, chamar pessoas tímidas de antissociais é um erro grave e uma enorme injustiça com elas. E olha que muita gente se titula antissocial sem saber muito bem o que é. Na timidez, ocorre justamente o contrário. Pessoas tímidas querem se aproximar dos outros de forma natural, espontânea, mas a cruel vergonha é responsável por muito sofrimento. Os tímidos apresentam sociabilidade, ou seja, têm um desejo de se relacionar com os outros, mas não sabem como fazer. Timidez tem causa? A natureza da timidez depende de vários fatores, que incluem nosso temperamento, herança genética e nossas vivências acumuladas desde cedo. Por isso mesmo, a timidez se desenvolve à medida que amadurecemos e somos desafiados a enfrentar novas circunstâncias. É devido a essa natureza genética e de nossas vivências que algumas pessoas passam por fases de timidez e as superam, enquanto outras, em função de grandes decepções ou dificuldades constantes, perdem a esperança e se retraem de forma intensa. A timidez pode ser uma característica observada desde cedo, porém é mais comum vir à tona no início da pré-adolescência e na adolescência. Nessa fase da vida, o indivíduo passa a se preocupar muito com a imagem que os outros fazem dele. Não é por acaso que nesse período tanto meninos como meninas tendem a andar em grupos específicos, os quais são aceitos por apresentarem determinados comportamentos, pensamentos, visuais e posturas. Esses grupos funcionam como uma muralha de proteção para os adolescentes, pois criam uma sensação de segurança coletiva e aliviam as dificuldades que eles apresentam nas interações sociais mais amplas, que deveriam ser exercitadas de forma individual. Também temos de ter em mente que a timidez em crianças pode estar associada a outros problemas, bem como ser confundida com a ansiedade de separação, que consiste em ansiedade exagerada por causa do afastamento da mãe ou do cuidador. Por exemplo, aquela criança que não vai no colo de ninguém, que não desgruda da mãe ou que sofre e chora muito quando a mãe se despede ou a deixa no colégio. É comum crianças pequenas chorarem e se sentirem desamparadas quando os pais se afastam ou vão para o trabalho, mas rapidamente se ajustam e se distraem com outra coisa. No entanto, se após a despedida elas mantiverem o sofrimento de forma intensa e prolongada, já podemos pensar em um quadro de ansiedade de separação. Outro exemplo é aquela criança que prefere ficar com a mãe a brincar com os amiguinhos em uma festa. Embora tais sintomas sejam bastante comuns em crianças tímidas, ansiedade de separação e timidez são coisas distintas entre si. No caso de adultos, muitas vezes a timidez só se mostra quando se vem diante de situações que exigem maior exposição, como falar em público, palestra, aulas, reuniões, exposição de projetos no trabalho ou até mesmo após uma separação afetiva, quando a pessoa necessita socializar para conquistar novas amizades ou um novo par. A timidez pode se tornar um transtorno? Assim como a tristeza, que é uma reação normal dos seres humanos, a timidez também é uma reação humana normal e às vezes útil. Já a fobia social é sim um transtorno de ansiedade social. Diferença entre timidez e timidez patológica. A timidez pode apresentar uma expectativa de aprovação em relação aos outros, consegue tolerar a desaprovação. As gafes sociais são esquecidas com relativa naturalidade e as relações duvidosas dos outros são interpretadas com razoável flexibilidade. Já a timidez patológica é a necessidade extrema e absoluta de aprovação pelos outros, expectativa constante de avaliação negativa pelos outros, a desaprovação é vista e sentida. As gafes sociais são remoídas na forma de pensamentos obsessivos, acompanhados de tristeza e autorrecriminação,
atenção e as reações duvidosas dos outros sempre são interpretadas de forma negativa. Fobia social, quando a timidez se torna patológica. A fobia social é muito mais do que uma simples timidez. Ela ocorre quando a ansiedade é excessiva e constante. Há um medo enorme de se sentir o centro das atenções, de ser constantemente observado ou julgado de forma negativa. Os eventos sociais são evitados ou, quando isso não é possível, são suportados com imenso sofrimento. Na maioria das vezes, o medo e a ansiedade começam dias ou semanas antes do evento social e são desencadeados pela mera expectativa de vivenciar a situação temida. Como se não bastasse esse sofrimento, após o evento é comum o time do patológico ficar avaliando de forma negativa seu desempenho. O portador da fobia social ou timidez patológica costuma se isolar e sofrer de uma profunda sensação de solidão. Ele julga ser o único culpado por seus problemas que se tornam incompreensíveis para os outros. A ansiedade excessiva na presença de outras pessoas é o principal sintoma do transtorno de ansiedade social, que está diretamente relacionado com o medo de ser avaliado de modo negativo pelos demais, podendo se apresentar de forma parcial ou de forma total. Na parcial, como o nome já sugere, a ansiedade excessiva é restrita a poucos eventos, como comer ou falar em público. Já no tipo total, a ansiedade aumentada ocorre em grande número de situações sociais. Falar com estranhos, ir a banheiros públicos, falar com pessoas superiores a ela ou em quaisquer circunstâncias nas quais a pessoa possa ser observada, avaliada ou julgada. Na maioria das vezes, as situações potencialmente geradoras de ansiedade excessiva são vividas com intenso mal-estar ou quase sempre evitadas. O contato ou a mera expectativa de contato com essas situações ocorrem sintomas físicos visíveis como vermelhidão no rosto, sudorese intensa, suor, principalmente na parte superior do corpo, tremores, tensão muscular, fala tremida, taquicardia e boca seca. Gente, parece eu quando fui apresentar o TCC. Na maioria dos casos de fobia social, o paciente acredita todos ao seu redor percebem sua extrema ansiedade. Isso contribui para que ele fique mais tenso, pois julga que as pessoas acham ele estranho, nervoso e até mesmo mal educado. Às vezes, os sintomas de ansiedade em pacientes com fobia social podem se manifestar como um verdadeiro ataque de pânico. A pessoa é dominada por uma intensa sensação de medo de que algo terrível pode acontecer com ela, inclusive morrer, além de apresentar todos os sintomas físicos relativos a uma crise de pânico. Nesse caso, quem tem fobia social tenta fugir da situação que provoca a tensão o mais rápido possível, o que faz com que se sinta internamente arrasado e inadequado. Pode-se observar, portanto, que o transtorno de ansiedade social costuma causar grandes prejuízos na vida profissional, escolar, social e afetiva das pessoas. Algumas delas até conseguem ir a uma festa ou mesmo fazer novos amigos, mas apresentam ansiedade extrema para falar, comer ou escrever na frente de alguém. Outras pessoas, porém, chegam a evitar toda e qualquer situação social. O sofrimento é grande, não importa em qual situação, mas sim a forma, a intensidade e a quantidade com que o medo afeta a sua vida. Ou seja, os indivíduos que sofrem de transtorno de ansiedade social ou timidez patológica possuem um modo peculiar de pensar sobre si mesmos. Nesse aspecto, todos eles têm medo excessivo de ser o foco da atenção dos outros e serem avaliados de modo negativo. Essa maneira de pensar domina de tal forma o dia a dia dessas pessoas que interfere drasticamente em seus diversos momentos da vida, em que há necessidade de interação social ou exposição pública. As crenças que povoam a mente dos fóbicos sociais podem ser resumidas por 4 pensamentos básicos e situações sociais. Tenho de parecer competente. Se eu cometer qualquer erro, ninguém vai gostar de mim. Se perceberem enquanto estou ansioso, vão me julgar um tolo. Se eu não conseguir falar nada interessante sobre determinado assunto, será uma tragédia. Como se não bastassem os pensamentos autodestrutivos que os fóbicos sociais nutrem sobre si mesmos, sua mente é povoada por crenças sobre o que as pessoas pensam a seu respeito. Esses pensamentos também podem ser resumidos em 4 frases básicas, que nos dão toda a dimensão da visão vergonhosa que o fóbico social imagina que as pessoas têm dele. E cara idiota, ele não consegue se controlar e só dá vexame. Ele tem algo de muito errado. Ele é muito estranho mesmo, tem algo de esquisito. Quem sofre de timidez patológica? A pessoa que sofre de um transtorno de ansiedade social
social costuma achar que seus problemas com os outros são algo sentido apenas por ela e por essa razão são difíceis de compreender. Portanto, ela passa a se isolar cada vez mais e mais e acaba tendo uma insuportável sensação de solidão. A fobia social acomete 1 a cada 8 pessoas, aproximadamente. Afeta homens e mulheres quase na mesma proporção. Costuma ter início na adolescência e perdura por toda a vida, se não for tratado. Esconder os sintomas por vergonha só aumenta o problema, porque atrasa o início do tratamento, que será mais eficaz quanto mais cedo puder ser realizado e seguido pelo paciente. Na medicina do comportamento humano, infelizmente, um transtorno costuma vir acompanhado de outros denominados comorbidades, ou seja, é a associação de 2 ou de várias doenças que aparecem de modo conjunto em um mesmo paciente. No caso da fobia social, a depressão e o abuso de álcool ou outras drogas são parceiros constantes e representam doses a mais de sofrimento para o paciente. No caso da depressão, além dos sintomas já descritos e analisados, o paciente com fobia social passa a apresentar um sentimento de tristeza permanente, perda de interesse e do prazer, redução geral da energia física e mental, dificuldades do sono, diminuição da atenção, da concentração, do raciocínio e do apetite. Como se não bastasse, a pessoa ainda se sente culpada por não obter um bom desempenho social, profissional ou afetivo, a ponto de pensar em dar cabo da própria vida para aliviar o sofrimento. A presença da depressão em um paciente com fobia social torna o caso mais sério e mais urgente de ser tratado de forma eficaz, uma vez que a cota extra de dor resultante da depressão dificulta a melhora da ansiedade social excessiva. Cá entre nós, já é o bastante difícil de ser superado. Outro parceiro indesejável do transtorno de ansiedade social é a automedicação, ou seja, o paciente tenta vencer os sintomas da timidez excessiva utilizando álcool, drogas ou medicamentos inadequados. A intenção não é ruim, já que o tímido patológico está tentando se tornar mais sociável, mas, como todos sabemos, boas intenções nem sempre nos conduzem a bons locais ou a bons resultados. O alívio obtido com o abuso de álcool, outras drogas ilícitas ou medicamentos impróprios pode ocasionar problemas na vida da pessoa e prejudicar ela ainda mais. O abuso ou a dependência de substâncias podem potencializar os sintomas da fobia social, sobretudo na abstinência das drogas utilizadas para aliviar o desconforto causado pela exposição social. Embora o indivíduo se sinta mais solto com o uso das substâncias, o que facilita o contato social, isso acaba intensificando os sintomas da fobia social, fazendo com que ele busque mais e mais drogas para se automedicar. Isso causa efeitos prejudiciais para o organismo que muitas vezes são piores do que a própria fobia social que originou sua dependência. É como se um bombeiro utilizasse gasolina para apagar o fogo de uma floresta em vez da água do riacho que passa uma pequena distância dali. Não há qualquer dúvida sobre a eficácia da combinação de medicação adequada e da terapia para o tratamento do transtorno de ansiedade social, fobia social ou timidez patológica. É fundamental entender que as medicações ajudam a controlar a ansiedade exacerbada, em especial aquelas tão intensas como os ataques de pânico. Isso facilita muito e de forma decisiva que as pessoas possam enfrentar situações temidas e até evitadas a qualquer custo. A terapia cognitivo-comportamental, tanto individual quanto em grupo, também é de grande importância para o tratamento do transtorno de ansiedade social. Alternativas terapêuticas que têm se mostrado bem eficazes como complementares aos tratamentos convencionais são a cantoterapia, o teatro das emoções e o teatro para tímidos, e a prática de meditação, em particular, a técnica da meditação transcendental. Contudo, não se pode esquecer que o enfrentamento das situações temidas requer coragem e muita determinação do paciente. No decorrer do tratamento, ele pode apresentar altos e baixos. Afinal, falhas e enganos fazem parte da vida de qualquer um, especialmente quando ele se permite a abertura dos caminhos que levam ao desenvolvimento de habilidades novas e que exceda aos seus limites normais. Além disso, um tratamento sério e honesto não promete fórmulas milagrosas, mas oferece contribuições para que o paciente tenha condições de enfrentar as situações sociais e para que o medo de passar por situações constrangedoras deixe de ser um problema tão sério, a ponto de impedir ele de ser feliz. Esse é um transtorno totalmente capaz de ser superado, em especial quando você tem metas e objetivos. Sei e compreendo as dificuldades vivenciadas por um fóbico social, mas é importante que ele aos poucos tente fazer novos amigos, participe de festas e reuniões, convide alguém especial para o encontro romântico, exponha suas opiniões diante dos colegas de trabalho, entre outras situações nas quais a capacidade
capacidade de socialização faz toda a diferença. Como todo caminho que nos conduz a bons lugares, o início exige dedicação, persistência e fé. No entanto, no final você terá certeza de que valeu a pena. Será você com você mesmo, sem medos e sem ilusões. Bom, pessoal, esse foi o 10º vídeo dessa série sobre ansiedade, que eu estou fazendo aqui no YouTube. Me conta nos comentários se esse conteúdo foi útil para vocês e mandem para quem precisa ouvir ele. Semana que vem, na terça, vai ter mais um vídeo dessa série, mas enquanto isso, assista os primeiros vídeos para não perder nenhuma informação valiosa. Eu encerro por aqui, um beijo e até semana que vem.